Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui para realizar a Conferência Municipal do Partido Comunista do Brasil, do Comitê de São Gonçalo do Amarante. Eu queria, nessa oportunidade, honrar o nosso presidente estadual para que conduza a conferência, se assim ele desejar. Muito obrigado. Está me cedendo aqui o direito de conduzir a conferência, o que me deixa honrado. Eu quero dar as boas-vindas aos camaradas aqui e dizer da responsabilidade que nós temos na condução desse partido, um partido histórico, não é? Partido histórico que nós concorremos na última eleição apresentando a camarada Manuela Dávila como candidata a vice na chapa do PT. Temos o governador do Maranhão, Flávio Dino, um grande governador e provavelmente um dos presidenciáveis. E para nós é uma honra, em São Gonçalo do Amarante, nós estávamos numa situação e pela primeira vez elegemos um vereador, camarada George, elegemos um vereador, o vereador Geraldo Veríssimo de Oliveira, um ícone da política séria e honrada desse município, né? Geraldo, que tem sido um exemplo a ser seguido na política do município de São Gonçalo do Amarante. E, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o camarada presidente do partido, de Ivanilson, para ele ficar à vontade e fazer as colocações necessárias. Boa noite. Boa noite, presidente Delfonso. Boa noite, vereador, camarada Geraldo Veríssimo. Boa noite ao camarada George Câmara, membros do PCdoB de São Gonçalo, amigos, representantes familiares de outras organizações. É uma satisfação muito grande voltar a São Gonçalo e abordar alguns temas, apresentar o objetivo dessa reunião, o objetivo da conferência que o PCdoB realiza nesse período em todo o Brasil. Eu não poderia deixar, é a primeira vez que eu tenho assento a esta casa e percorrendo esse espaço físico, ali tem uma placa onde coloca a data e o líder que propiciou essa bela instalação da Câmara Municipal de São Gonçalo. Por isso eu aproveito aqui também por esta sua obra e sua trajetória, o nosso camarada e vereador Geraldo Veríssimo, por esse legado à cidade de São Gonçalo. O PCdoB, como todos os partidos, é um partido que também se preocupa com as eleições. Mas a dinâmica do nosso partido é que não vive apenas, né, nos períodos eleitorais. Nós somos um partido vivo, que tem uma atuação permanente em várias frentes. Nós temos a organização da juventude, temos uma forte organização das mulheres, dos trabalhadores através de seus sindicatos, conselhos comunitários, o mundo acadêmico, o mundo da intelectualidade, a frente jurídica. Enfim, nós atuamos permanentemente, de forma cotidiana, sobretudo organizando e participando das lutas do povo e dos trabalhadores no Estado, no município e no Brasil. Por isso que o PCdoB, nos seus anos ímpares, realizam essas conferências. Essas conferências é um exame interno, né, de o PCdoB olha para si, e ao olhar para si, ele olha também para a realidade que o cerca, seja no município, seja no Estado e no Brasil. Então, essa conferência de São Gonçalo se soma a várias que está acontecendo no Estado e as inúmeras que estão, em milhares, que estão acontecendo no Brasil. Porque é um momento em que a gente dá um diálogo e, como uma característica do PCdoB, nós não fazemos apenas essa conversa fechada. Poderíamos fazer uma conferência, uma reunião com o Comitê Municipal de São Gonçalo,
numa pequena sala e conversar entre si. E lá fazer os acertos, identificar erros, identificar autocrítica, apontar perspectivas, mas não. A gente faz esse diálogo aberto. Essa é uma característica nossa, até porque não temos esse estilo, até eu diria uma arrogância, de se achar donos da verdade. Aqui também, ao abrir as salas, ao abrir o diálogo do PCdoB de forma explícita e pública, o PCdoB também, ao fazê-lo, bebe da inteligência, das contribuições dos seus amigos, filiados e colaboradores. Por isso que as nossas conferências estão assim abertas em todo o Brasil. E nessas horas, em particular, o PCdoB traz algumas reflexões. Primeiro, uma importante convicção nossa, e que me parece de muitas pessoas, e para não dizer de todos aqui, que São Gonçalo, por exemplo, não é uma ilha. Os acontecimentos de São Gonçalo, os seus problemas, os seus desafios, não tem a ver apenas com a geografia deste município, mas muitas vezes, e às vezes até de forma determinante, tem a ver com o que acontece no Estado. Por sua vez, os problemas do Estado, muitas das vezes, de forma, repito, determinante, tem a ver com o que está acontecendo no Brasil. Por isso que, antes de chegar em São Gonçalo, a gente dá uma opinião do PCdoB sobre como anda o Brasil de forma muito sintética. E nós trazemos aqui, e Delfonso recuperou a trajetória do PCdoB num período mais recente. Nós vamos completar em 2022 100 anos. É o partido mais maduro entre as organizações partidárias no Brasil. E a sua trajetória tem uma demarcação de lado. O PCdoB, em seu programa, em sua trajetória, em suas lutas, está ali marcada em toda a história dos grandes acontecimentos do Brasil, aquele que está defendendo o país, a soberania do país, os direitos do povo, os direitos dos trabalhadores, das mulheres e da juventude. Essa é a nossa trajetória. Portanto, de um lado, e para trazer de forma mais rápida os acontecimentos históricos, eu vou aqui com ele, começou com a eleição do ano passado. Nós tivemos um país absolutamente polarizado, dividido, o ano passado, e o PCdoB, por essa trajetória e importância, ocupou a candidatura da vice-presidência nacional, através da nossa camarada, ex-deputada Manuela Dávila, juntamente com Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. E ao escolher aquela candidatura, que já o vinha fazendo desde 89, revela aonde o PCdoB, em que lado está. E a partir do resultado eleitoral, o que nós consideramos, com respeito às opiniões de todos e de todas, mas que o eleitorado brasileiro teve um surto, por um conjunto de fatores, um conjunto de influências de fora do país, de dentro do país, de parcela do Poder Judiciário, sobretudo da grande mídia nacional, criou-se um ambiente de antipolítica, criou-se um ambiente de preconceito à esquerda brasileira, em particular com foco no PT, e esse conjunto de fatores criou um ambiente de desinformação e o eleitorado, numa crise, sem perspectiva, fez uma escolha. Respeitamos a escolha, mas hoje o Brasil, a partir daquela escolha, caminha para um precipício. Hoje, quem não conhece ou não tem na família, ao lado, ou um vizinho, ou um colega, que não esteja fora do mercado de trabalho. Nós temos hoje 28 milhões de pessoas, composta de 13 milhões de desempregados, 5 milhões já não procuram emprego há 2 anos, e outros que têm condição de trabalhar, mas não têm um contrato formal, ou estão subnotificados, que na totalidade geram quase 28 milhões de pessoas. E a pergunta é, que medidas, que programas estão sendo apresentados, oferecidos para sufocar, para resolver esse que é um dos maiores problemas sociais de qualquer nação, que é o direito ao trabalho, o direito ao emprego? Qual é a proposta? Não há esse debate, não há essa perspectiva. Por isso que a gente, com
compreende essa escolha de não resolver esse problema, porque o atual governo tem outro objetivo, tem outros interesses. Dito assim, que para nós do partido que tivemos, o Brasil passou por um momento difícil, por ditadura militar, esse atual presidente, sobretudo o seu clã familiar, fala português, mas pensa como americano, né? Hoje a pessoa aí, eu estou olhando aqui, a belíssima bandeira de São Gonçalo do Amarante, ao lado da brasileira, né? Mas hoje o nosso presidente, ao ir aos Estados Unidos, faz questão de bater continência à bandeira americana, ao presidente americano. Mas que presidente é aquele? Né? É um desequilibrado, mas que sabe também o que quer, né? Por isso o país, ele tenta colocar o país de joelho diante de uma nação que não tem amizade com ninguém. Os Estados Unidos dialogam em torno de interesses. E a prova disso foi a vergonha internacional ontem, de uma promessa que o Brasil ia entrar num órgão, né, e que, na hora H, o presidente Trump escolheu aqui a Argentina endividada, quebrada, e uma Romênia. Ou seja, ficou, e aí teve que fazer um Twitter para tentar se explicar. Eu estou querendo explicitar isso, porque as opções fruto desse surto do eleitorado brasileiro, que teve o ano passado, tem produzido a venda do país, a quebra de direitos, né, dos trabalhadores, reforma de previdência, reforma trabalhista, reforma sindical, fecha os sindicatos, quer acabar com a justiça do trabalho, ou seja, um conjunto de programas que desprotegem o trabalho, gerando, ao contrário, desemprego em grande escala. E uma das maiores ameaças, e é aí que o PCdoB coloca a sua opinião, é que as pessoas olham para Bolsonaro e dizem, cara, é um louco, só fala besteira, etc. Mas aquela é uma loucura pensada. Não por ele, que ele é um rapaz é um rapaz desqualificado, eu diria assim. Mas que tem gente de fora que pensa por ele e faz a família dele conduzir. E hoje ele aumenta as ameaças, o desgaste do parlamento, ele aumenta o desgaste sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Poder Judiciário, ou seja, as suas medidas estão ameaçando o sistema democrático e jurídico brasileiro, ou seja, ameaça a democracia. Ameaça fechar um espaço como esse aqui, fechar uma Assembleia e fechar um Congresso Nacional. Tem um primeiro-ministro que também faz parte do time, Trump, Bolsonaro, que é um primeiro-ministro inglês. Recentemente ele fechou o parlamento britânico porque o parlamento estava fazendo coisas que ele não concordava. Eu concluo essa parte, portanto, para o PCdoB, que nessa hora nós estamos muito preocupados, porque é a democracia que está ameaçada. Porque sem democracia não funciona essa casa. Sem democracia não funciona um sindicato, ou um conselho comunitário, ou um grêmio estudantil. E se essas organizações populares funcionarem, como é que vai se lutar pelos direitos, da dignidade de um trabalhador, de uma trabalhadora? Né? Então, esse sufocamento Bolsonaro tenta fazer, impedindo, né, que o povo se organize. A quem interessa afastar o povo da política? Aqueles que, os grandes que sempre deteram um grande poder político no Brasil, é que tem interesse de afastar. Por isso que a política é tratada nas páginas policiais dos jornais nacionais da vida e outros, para afastarem as pessoas, desestimular as pessoas da participação política, demonizar os partidos políticos. Isso tudo faz parte de uma estratégia que hoje tem sendo liderada por Jair Bolsonaro. Portanto, concluo essa parte nacional com essa preocupação, né, que para nós é preciso unir. Para o PCdoB, nós não alimentamos essa estratégia de dividir o país entre A e B, entre uma cor X e uma cor Y, entre eu e eles. O PCdoB, esse tipo de estratégia da radicalidade que leva à irracionalidade, como se fosse torcedores de clube de futebol, que é uma paixão que eu também tenho, mas quando se trata de um país como o nosso, tem que ter uma racionalidade mínima,
tem que ter um enfrentamento aos problemas que o país apresenta. Por isso, o PCdoB não alimenta essa estratégia entre os bolsonaristas ou a extrema esquerda antibolsonarista. Se faz necessário um amplo movimento em defesa da democracia e do Brasil. E eu não posso estar preso olhando para trás o que esse fez ou esse que deixou de fazer. Não. Nós temos as nossas diferenças, mas agora o que está em jogo é o país. É o problema de enfrentar o desemprego. E o que esse presidente está levando o país requer uma ampla unidade entre homens e mulheres, o mundo, da religiosidade, da cultura, do poder judiciário. Aqueles que pensam, que defendem a democracia, com suas diferenças, mas sabem disputar aqui num ambiente como esse. Por isso que o PCdoB oferece como tática a defesa da democracia para unir os brasileiros, e não para dividir os brasileiros. E aqui, para chegar em São Gonçalo, passando aqui rapidamente pelo Nordeste, que aconteceu eu diria que o Nordeste brasileiro já teve grandes episódios na história econômica e política do nosso Estado. E que no ano passado produziu um resultado eleitoral que fez com que o Nordeste fosse um grande cinturão de resistência contra essas medidas do governo federal. Então, os governadores fizeram um consórcio, né, liderado pelo camarada, como Ildefonso recuperou, o nosso governador do Maranhão, Flávio Dino, que é um dos líderes desse movimento, como a professora também, Fátima Bezerra. Então, o Nordeste brasileiro tem liderado essa resistência no campo da política e no campo da economia. Se Bolsonaro está queimando a Amazônia, queimando o dinheiro da Alemanha, da Inglaterra, esse consórcio está indo à Alemanha, está indo à Inglaterra, está indo à China, em busca de investimento para viabilizar o Nordeste brasileiro, desse flagelo. Porque se o país está nesse flagelo em nível nacional, mas as desigualdades são de tamanha ordem que o Nordeste é o que sofre mais. Né? Não é à toa, os índices de desemprego, você pega o Salvador, você pega Recife, né? São as maiores taxas de desemprego do país. Portanto, o Nordeste tem essa resistência. E dentro do Nordeste, o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, você pega o Nordeste brasileiro, você pega 3 grandes estados, teve em Pernambuco, você pega a Bahia e o Ceará. Se você for recuperar um pouco da história política e econômica desses estados, vão identificar o porquê que esses estados têm uns níveis de crescimento e desenvolvimento maiores do que os demais. Né? Todas as grandes concentrações de investimento, obras de infraestrutura, estão ali concentradas nesses 3 estados. E nós, defasados. E teve um fenômeno também na política, que isso sempre se desenvolveu, mas a história, sobretudo no Nordeste brasileiro, a formação aí das cidades, ou é a margem de um rio, formas ali um coletivo de pessoas, famílias, um povoado, uma cidade, um município, e estabelece aí um rodízio entre famílias em disputa desses municípios, se polarizam as cidades em torno disso, e essa história das oligarquias no Nordeste. E esses 3 estados, né, foram uns que lideraram essas transições, né, no sentido de se libertar relativamente dessas oligarquias. O Rio Grande do Norte foi a última. A eleição da professora Fátima Bezerra, o ano passado, expressa esse esforço do povo potiguar de dar um salto no sentido de se libertar política e economicamente. E como é tardia, o Estado está no estágio que está. Quis a história que a esquerda brasileira, e temos aí a participação do ex-presidente estadual do partido, o camarada Antenor Roberto, como vice-governador, e uma professora do PT, a esquerda, portanto, Fátima Bezerra, ganharam as eleições nessa circunstância do Brasil e com o Estado falido. Mas não é por essas circunstâncias que nós vamos se curvar. A história nos colocou a isso. E é para isso que o PCdoB joga todos os seus esforços no sentido de garantir o êxito da professora Fátima Bezerra. Não se trata apenas do êxito do PCdoB e do PT. O que está em jogo é o futuro do Rio Grande do Norte. O que está em jogo, sobretudo, é aquela criança que está ali,
Se nós temos dificuldades hoje, imagine, se não tomarmos as medidas que precisam ser tomadas hoje, qual vai ser o futuro daquele jovem? Então, dessa forma, o PCdoB participa do governo, com suas diferenças, com suas opiniões, com os nossos talentos, né? Tem o Antenor Roberto, mas tem um talento que todos conhecem, de um George Câmara, que está lá na Secretaria de Planejamento, né? Liderando, repassando o conjunto dos seus acúmulos técnicos, políticos, sobretudo na área da região metropolitana, e São Gonçalo faz parte. Então, esse é o nosso esforço estadual. E, por fim, camaradas, que é o objeto, eu diria, geográfico aqui, que são as cidades, os municípios. E, nesse sentido, o PCdoB, além de cuidar do país, além de buscar cuidar e proteger e disputar os rumos do Rio Grande do Norte, precisa cuidar de si também. Tem suas opiniões. E, por isso, nós encaramos que as eleições do próximo ano poderão ser eleições plebiscitárias em relação ao bolsonarismo, né? Pode haver uma rebelião eleitoral em relação a essas coisas todas que esse cara produziu. E nós precisamos estar um pouco preparados para tal. Por isso que essa conferência, né, além de examinar isso aqui, né, de apresentar ao Brasil as nossas opiniões, também se preocupa com isso. O PCdoB de São Gonçalo, o comitê cessante, o comitê que vai se renovar, né, terá também esse papel de liderar esse processo. O PCdoB tem um DNA, é um DNA de buscar sempre aglutinar. Nós adotamos o modelo, nós somos um partido do acolhimento político, de forma ampla, respeitosa, né? Nós não somos dono da verdade, mas então nós abrimos o partido de forma democrática para aquele e aquelas que queiram se incorporar, para disputar, para dialogar, para que a gente encontre consenso a partir do acolhimento e demos melhor e maior força ao partido para dar essa contribuição em forma nacional, estadual e local. Dessa forma, camaradas, esse é o pensamento que nós estamos dialogando em todos os municípios do nosso estado e fazemos aqui, repito, com muito orgulho e com muita satisfação em São Gonçalo, sabendo que tem líderes e homens aqui que têm esse DNA do acolhimento, do diálogo, né? Não achamos que o radicalismo, a estreiteza política não nos leve a grandes lugares. Nesse atual momento que nós estamos passando, é preciso reconhecer dificuldades, é preciso reconhecer relativos isolamentos que a esquerda está, e por essas razões, né, é que nós adotamos a tática de uma frente ampla, para que a gente possa dar um salto, né, sair do isolamento político e enfrentar em melhores condições o que o país está passando e que a gente possa, no Estado, dar um salto que possa não só resolver o problema orçamentário do Estado, mas da perspectiva de desenvolvimento do Estado, para que a gente possa sair da defasagem dos parceiros do Nordeste, e, sobretudo, também as defasagens em relação ao centro-sul do país. Então, essas são as impressões do PCdoB que fazem parte das suas opiniões nesse processo conferencista. Muito obrigado. Quero agradecer o camarada presidente Divanilson pelas suas colocações e, comungando das suas ideias, estaremos à disposição do partido aqui. Na verdade, o PCdoB hoje podia ter um outro tamanho em São Gonçalo, isso eu falo aqui para o suplente vereador Ednaldo e outras pessoas, mas nós passamos por um processo em que fomos chamados a colocar o nosso camarada Antenor naquela chapa, e ali, naquele momento, o mais importante era a eleição da companheira Fátima Bezerra, juntamente com o PCdoB. Nós poderíamos ter tido um crescimento maior aqui na legenda, e nós vamos fazer isso, sim. Agora, com a oxigenação e com os pensamentos do camarada, nós vamos ver, vamos dar um passo um pouco mais amplo no PCdoB de São Gonçalo do Amarante. Eu gostaria de registrar que o professor Marcos não encontra-se aqui hoje porque ele está com problema de saúde de um irmão e teve que viajar no interior. Mas nós vamos ouvir também o vereador Geraldo Veríssimo de Oliveira, o primeiro vereador, porque São Gonçalo já teve um prefeito do PCdoB, né? Zé Bento, prefeito do PCdoB.
mas o primeiro vereador eleito pelo Partido Comunista do Brasil, que nos honra, e queremos ouvir você também, Geraldo. Boa noite a todos, camarada presidente Ivanilton, meu amigo George, companheiro já de muitas, mesmo que antes de ser do PCdoB, George já era o parceiro desta Casa Legislativa e também parceiro como grande estudioso da região metropolitana de Natal, que está fazendo um belíssimo trabalho lá no governo do Estado e vai continuar fazendo. E já puxou novamente para discutir a região metropolitana. Eu quero aqui agradecer a presença de pastor Edmilson, vereador, não é do PCdoB, mas está aqui. Muito obrigado, pastor, pela presença. Meu amigo Edinaldo é suplente de vereador, Edinaldo Cavalcante, do PCdoB, companheiro de campanhas, de muitas campanhas, companheiro líder do campo. Agradecer a presença de Moacir, do PT, ex-presidente do PT, mas saiu agora porque assumiu um cargo e teve a eleição municipal e, na realidade, mas está na mesma corrente da eleição municipal que elegeu, que eu acho que é Judite, hoje é presidente, né? Meu amigo Anderson, e a todos vocês, os familiares, Isolda, meu amigo Márcio, Naldo, companheiro Hiller. Eu queria dizer que, na realidade, é como o Ildefonso acabou de dizer, de citar, nós poderíamos estar até em um número maior, com uma conferência melhor, com mais gente. Na realidade, não deu tempo a se fazer uma articulação melhor, Ivanilton. Eu estou vendo, neste momento, Antenor, um grande presidente do PCdoB, isso aí ninguém tira, inteligente demais, e é tanto que se tornou, na realidade, aquela luta para que ele fosse o vice-governador. Eu até lembro daquelas discussões no PCdoB, Jorge, que todo mundo dá uma opinião. O PCdoB estadual realmente tem uma visão ideológica. Eu acho que tem os camaradas que realmente entendem programático dentro do partido. Não sou eu não sou dessa corrente mais programática, na realidade, mas o PCdoB é um partido que, sinceramente, eu até disse hoje a uns companheiros aqui que estava atrás de um partido para se filiar. Eu disse, olha, eu tenho o PCdoB, é importante. Digo a você uma coisa, o PCdoB não tem trairagem, e na política partidária é interessante como os partidos dão rasteiras nos diretórios municipais. Isso é verdade. E o PCdoB não tem essa prática. É um partido com quase 100 anos, me orgulha muito de estar no PCdoB, ser companheiro de vocês, e quero dizer, e até dizer que a próxima reunião a gente vai fazer com mais ênfase. Eu vou sentar com o Anderson e com o Ildefonso essa semana, para que a gente comece a articular. Eu acho que tem que, na realidade, Anderson, dar uma renovada, dar uma sacudida nesse PCdoB. Aquelas pessoas de antes também, é importante, professora Célia, Efigênio e outros camaradas do PCdoB, que poderá voltar para fazer parte do nosso partido a partir de então. Nós temos algum tempo para fazer antes de abril, que é o prazo de filiação. Eu acho que o PCdoB tem tudo para montar um grande partido, George. Cabe a todos nós sentar com o Antenor, com a governadora Fátima Bezerra, e discutir o que é o PCdoB para São Gonçalo do Amarante, porque queremos ser um partido grande. Não adianta pensar em partido pequeno, não. Nós temos que ser um partido grande, com pessoas que realmente possam contribuir muito com o PCdoB. Eu me sinto honrado com a presença de vocês e agradecer. Eu acho, Ivanilton, que você está no caminho certo. Tem que procurar todos mesmo. O PCdoB tem que se abrir para todo mundo. Se quer fazer uma frente ampla, tem que conversar com todo mundo, com todos os partidos, com todas as linhas. Não com a extrema-direita, que na realidade não pode, mas todos os partidos que possam contribuir para esse processo é importante. Como era que se poderia imaginar você ter um vice-governador do PCdoB mesmo, né? Porque realmente a gente teve Fábio, mas não era um governador, um vice-governador criado no PCdoB como é Antenor, um fundador do PCdoB, eu acho uma histórica muito grande.
George e outros que fazem parte desse partido, que são pessoas que realmente são PCBistas mesmo. Eu estou muito feliz com hoje, mas quero dizer que na próxima reunião, com certeza, vocês vão se surpreender com o número de pessoas e o número também de filiação. Vamos fazer uma frente de filiação do PCdoB em São Gonçalo do Amarante. Desde já agradeço a sua presença aqui nessa conferência. Muito obrigado a vocês todos que vieram também. Meu amigo Rafael Melo, não citei. Rafael, você é um cara maravilhoso, nosso blogueiro aqui, e eu não tinha citado. Geraldo, muito obrigado pelas suas colocações, e eu gostaria de saber se dos presentes alguém quer fazer uso da palavra. Pastor Edmilson, Moacir, Anderson, alguém? Facultando a palavra aí, não tendo ninguém... Vou passar para a George. Eu chamei você aqui, né? Pensa que não vai trabalhar, não é? Moacir, quer dar uma palavrinha? Pronto, Moacir Farias, ex-presidente do PT. Ildefonso, primeiro parabenizar o PCdoB, né, por essa audiência, a conferência municipal. A gente conhece a história do PCdoB, né, a nível nacional e também a nível estadual e também a nível municipal agora. E aproveito também para dizer que ainda sou presidente até janeiro do PT, né? É quando haverá a posse da nova presidenta. Fui convidado pelo amigo Anderson, camarada Anderson, trabalha comigo, e eu não podia deixar de vir aqui acompanhar, né, a conferência do PCdoB, até porque o PCdoB é um parceiro, né? É um parceiro do governo estadual, uma eleição muito legal que acompanhamos, né? E o PCdoB teve participação muito importante nesse trajeto, né? E eu tenho só que parabenizar vocês, certo? Eu me sinto honrado participar com vocês dessa conferência. Muito obrigado, Moacir. Olha, na verdade, eu pego um gancho aqui no que disse Geraldo, que o PCdoB não faz as marmotas, vamos chamar de marmotas, que acontece, e nós temos conhecimento aqui de que, por exemplo, o PSDB anoiteceu com alguém e amanheceu com alguém aqui, a direção estadual, e alguns outros partidos que estão se formando aí, o pessoal está preocupado para saber. E no PCdoB não existe isso. Aqui a autonomia do comitê municipal, ela existe, como do estadual. Eu queria dizer o seguinte: para nós é uma honra estar num partido que teve nomes como Glênio Sá e Alírio Guerra, né? Foram, de maneira precoce, no acidente automobilístico, foram embora. E nós estamos a esse tempo todinho construindo, e só agora nós conseguimos um vice-governador. Tivemos uma vice-prefeita de Natal. E, dizendo isso, eu digo de que nenhum desses camaradas nos envergonharam por onde passaram. Porque a história de Antenor Roberto, a história de Eveline Guerra, a história de Glênio Sá, a história de Alírio Guerra, de todo esse pessoal aí, engrandece esse partido. Então, a nossa responsabilidade é muito grande com isso. Mas, pessoal, eu conversando no primeiro contato com o nosso presidente, eu pedi a ele que trouxesse aqui, se fosse possível, um camarada que eu tenho dito isso na ausência dele, já disse na presença, um camarada que nos orgulha, porque para mim é uma das melhores cabeças da política do Rio Grande do Norte, o camarada George Câmara, que eu quero que faça aí sua explanação. Ildefonso, agora aumentou minha responsabilidade, viu? Pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero cumprimentar o nosso presidente do Comitê Estadual, Divanilton Pereira, meu colega de Petrobras. Divanilton também integra a direção nacional do nosso partido, que é do Comitê Central, juntamente com o Antenor. Quero cumprimentar o presidente do Comitê Municipal, Ildefonso, meu querido colega, vereador por muito tempo, e amigo pessoal, Geraldo Veríssimo, pastor Edmilson, os colegas que já foram citados aí, o nosso querido suplente Edinaldo, não é? É uma satisfação muito grande estar aqui, a gente compartilhar esse momento com vocês na conferência do nosso partido, né?
essa casa é sempre um motivo de muita emoção quando eu entro aqui, porque eu aqui conquistei uma coisa que para mim é muito importante. Eu tenho o título de cidadão são gonçalense, e foi uma honra receber esse título ainda em 2001 para 2002, né, no primeiro ano do nosso primeiro mandato, quando tivemos uma articulação para criar o Parlamento Comum da Região Metropolitana, e essa casa foi protagonista nesse processo. O papel da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante foi um papel muito relevante na construção dessa articulação pioneira no Brasil, que é uma articulação de câmaras municipais de uma região, sobretudo uma região metropolitana. Então, eu queria dizer da alegria, da gratidão com essa casa, pelo privilégio de ser um cidadão são gonçalense. Pessoal, às vezes a gente fica assim pensando, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante tem uma perspectiva de trazer, assim, como se fosse a redenção desse eixo norte da região metropolitana, não somente São Gonçalo, mas tem um eixo que alcança tangencialmente um pouco o território de Macaíba, até possível ZPE Macaíba, que não veio, mas também esse eixo que em procura de João Câmara, Ceará-Mirim, Extremóis, enfim, o eixo norte. Não foi isso para o eixo norte, como não foi para São Gonçalo do Amarante. Por que isso? Quando o país está bem, a gente começa porque não falta farinha nem feijão na nossa casa. Não falta mercado de trabalho, como o Divanildo também aqui destacou. Quando não faltam oportunidades. No Brasil foi aberto um ciclo importante de oportunidades com a eleição do campo popular, com Lula, com Dilma, e surgiram as primeiras tentativas de fazer com que aquela situação de que apenas 3% da nossa juventude tinha acesso à universidade pública, foi aberto, uma possibilidade foi aberta para que a gente pudesse ir para um outro patamar. Você já imaginaram 3% da juventude ter acesso à universidade pública? Esse país precisaria de ter, assim, passar por transformações para dar a oportunidade ao país tão rico que a sua riqueza fosse revertida em benefício para o seu povo, né? Então, quando o país está bem, nossa casa está bem. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque um dos fatores que tem emperrado essa possibilidade de crescimento, por exemplo, do aeroporto, que foi frustrante até o momento, é o país se recuperar economicamente. Mas nenhum país se recupera economicamente sem apostar nas suas riquezas. Como é que você vende Petrobras, vende Embraer, vende qualquer possibilidade de você ter uma condição digna para o seu povo a partir da riqueza do seu potencial estatal para ser um fomentador de políticas públicas, né? Então, nós estamos diante de uma interrupção desse ciclo que foi aberto, e essa interrupção já causou, nós que somos da Petrobras, eu e Divanildo sabemos de perto, já causou estragos. Foi vendido nesse país, em termos de patrimônio público, dilapidado patrimônio público, em 2 anos e meio a 3 anos, mais do que em 50 anos que outros setores tinham tentado. Mas não foi só isso. Em muito menos tempo do que você pensava, foi patrocinado um retrocesso nos direitos do povo. Atacou-se a soberania, mas atacou-se também a cidadania. Pessoal, quando você gera oportunidade para os pobres, todo mundo ganha. Quando Henry Ford, na década de 20, já antecipando a crise de 29, né, na Bolsa de Nova York, ele procurou o presidente norte-americano para dizer que estava trazendo um modelo de um carro. E que aquele modelo de um carro passou 50 anos hegemonizando o mundo inteiro, que foi o modelo fordista. E ele dizia, nós precisamos, estou trazendo um modelo de carro popular, em que as pessoas vão poder ter acesso a comprar um carro. Aí o presidente norte-americano ficou assim sem entender. E ele dizia, rapaz, como é que a gente vai proporcionar a oportunidade de comprar esses carros se o povo ganha mal? Ele disse, é aí que está o problema. Eu quero vender carro para o meu empregado. Eu quero vender carro para as pessoas populares. Por que aqui no Brasil se paga o carro popular mais caro do mundo? Porque apenas 15% da população brasileira consegue entrar nesse mercado de comprar carros, de renovar carro a cada 2 anos. Se eu estou vendendo na feira de João Câmara 500 cuias de farinha no sábado na feira, e o meu concorrente vende só 100, é claro que eu vendo mais barato, porque eu estou vendendo para mais gente. Então, eu ganho uma taxa menor de lucro da minha venda, mas ganho muito mais do que ele.
porque está massificada. Não se faz economia sem haver consumo. Eu quero destacar isso, porque num certo diálogo, e para pegar exatamente um tema que Divanilton aqui puxou, que é o desemprego, pessoal. Um diálogo entre dois empresários, Geraldo e Delfonso. Tipo assim, tamanho de Ciro Cavalcante, de aquela comercial São Luís, que trabalhava com autopeça, né? Então, um empresário daquele porte, um comerciante de pequeno a médio porte, né? Ele dizendo assim, conversando com outros, rapaz, vai estar aí uma lei aí que a gente vai poder demitir sem pagar nem um centavo. Olha só, agora ficou bom para nós. Aí uma pessoa escutou e disse, o senhor trabalha em que ramo? Ele disse, não, eu sou revendedor, eu tenho um comércio de revenda de peça de automóvel, de autopeças, bateria, amortecedor, enfim. Aí ele, tá certo. O senhor tem quantos empregados? Ele disse, eu tenho, na minha rede das 3 lojas, eu tenho 40 empregados. O senhor sabe qual é o perfil do seu empregado? Ele disse, de 1 a 3 salário mínimo. Quem tem 1 ano de casa está com um salário mínimo, quem tem mais tempo está com 2 ou 3 salários mínimos, pela experiência e tal. Aí ele disse, tá bom. E o senhor tem quantos clientes? Ele disse, cadastrado na minha rede eu tenho 2.000 clientes. Ele disse, o senhor já viu qual é o perfil socioeconômico? O senhor disse o perfil socioeconômico do seu empregado, de 1 a 3 salários mínimos. E o senhor sabe qual é o perfil socioeconômico da sua clientela? Ele disse, não sei não. Ele disse, olha, o perfil do seu cliente é o perfil do seu empregado. Porque se ele pudesse comprar carro novo todo ano, ele não ia comprar autopeça. Trocar bateria de carro, se ele troca de carro todo ano, não vai precisar nunca. Então, o senhor vive das demandas que as oficinas produzem a partir dos seus clientes. Eu vou consertar o carro na oficina, preciso da bateria, preciso disso, daquilo e tal. Então, a partir daí, o senhor vende. Se todos os seus amigos empresários for fazer como o senhor está dizendo, o senhor vai à falência. Mas não é porque o senhor está demitindo ou não. É porque o senhor não vai ter a quem vender, porque todo mundo vai estar sem emprego. Veja, como na escravidão, gente, a pior desgraça para o empresário é não ter um mercado consumidor. O cara que trabalha por um prato de comida vai comprar o quê? Nem chinelo ele compra. Não sobra nada que não seja pedir esmola. Por isso que você vai elitizando cada vez menos pessoas podendo comprar as coisas. Então, por que Lula foi um visionário? Porque ele apostou em matar a fome de milhões de pessoas, mas criando condições de você injetar dinheiro na economia, porque quando injeta dinheiro na economia, você tem mais pedreiro, mais garçom, mais tudo. Todo mundo cresce. Isso foi interrompido e o nosso país está sendo vendido e atacando os direitos do povo. E aí eles passaram a dizer o seguinte, o sindicalista é o cara como se fosse inimigo do povo. Olha, uma pessoa que trabalha em qualquer categoria, que ele diz, o primeiro grau de consciência de um trabalhador, e as categorias que têm mais direitos reconhecidos são as que têm mais lutas, é bancário, é petroleiro, é metalúrgico, enfim, professor, enfim, as categorias que se organizam, conquistam, porque fazem valer pela sua força de trabalho, que é uma força muito importante, pelo seu número, pela sua união, faz prevalecer, bom. Então, o dirigente sindical é aquele cara que compreendeu que, além de lutar pelo seu próprio direito, ele luta pelo direito dos seus colegas. Isso se chama solidariedade, fraternidade. Isso é uma coisa humanista. A gente deve se orgulhar de conhecer pessoas que dedicam a sua vida a uma luta. No Brasil é o seguinte, isso aqui é bandido, sindicalista é bandido. Então, eles tentam inverter todos os valores, tentam dizer que a moda é você gerar emprego para escravo. Se você tirar os direitos, você gera emprego. Gera emprego a que tipo de emprego? Então, é um raciocínio que nós temos que fazer, porque São Gonçalo poderia estar gerando mais oportunidade, mas está presa a uma lógica, exatamente essa lógica do Brasil de hoje, de tirar oportunidades, de ser engolido pelo capital de fora, de ser vendido as suas riquezas. Então, nós do PCdoB chamamos atenção para isso, porque é exatamente o que aconteceu naquele discurso, naquela entrevista de Flávio Dino na Roda Viva. Veja que caminho para a saída para o Brasil o PCdoB apresentou na fala de Flávio Dino, que é um exemplo, um estado pobre como o Maranhão, mas hoje paga o melhor salário de professor do Brasil. Não é São Paulo que paga, é o Maranhão. O piso salarial é R$5.000 para um professor estadual, em início de carreira no Maranhão.
Pois bem, ele colocou uma visão na sua entrevista de um caminho para a saída para o Brasil. No dia seguinte, a vergonha de um discurso do atual presidente de plantão na ONU dispensa comentário. Quem assistiu pelo menos alguns minutos viu a vergonha que foi, a execração, colocando o Brasil assim, como se fosse assim, passando um vexame. Então, é um outro caminho. Esse é um outro caminho. Esse caminho que está em curso está gerando a estagnação que não permite que o aeroporto de São Gonçalo gere as oportunidades que se esperava quando a gente debatia isso aqui em 2005. Lembra que a gente levou para o Conselho Metropolitano, debatemos nessa casa, trouxemos Ibernon aqui várias vezes para tratar desse assunto conosco, sobre essa temática, a perspectiva que se abria com a vinda do aeroporto, a ponto de virar um vetor de crescimento maior do que o eixo de Parnamirim para o eixo norte. E é verdade, mas isso está contingenciado, está impedido por um movimento que o país está passando hoje, que é não desenvolver suas próprias, né, potencialidades. Nós estamos passando por isso, esse é o resultado. Quando o Divanilton tão bem lembrou da criança, do garoto que está ali, é exatamente porque o que a prevalecer essa lógica, vai sobrar o que para o nosso futuro? Então, essa é a reflexão que nós queremos deixar aqui, porque também é preciso fazer a leitura, ter a constatação e propor saídas. A saída que o PCdoB propõe é exatamente, não é polarizar, é você agregar todos aqueles que defendem um Brasil soberano, que a sua soberania gere riqueza para ser revertida em oportunidade para o seu povo, na cidadania, soberania no campo econômico, cidadania no campo social e democracia no campo político, porque sem democracia, já foi aqui dito, a gente também não vai caminhar para canto nenhum, a não ser para o buraco. Então, por isso que a gente chama a atenção que esse tripé, soberania, cidadania e democracia, e é como se estivesse fora de moda na narrativa que querem passar hoje, estão completamente desmoralizadas essa narrativa, mas nós podemos fazer em cada município, em São Gonçalo, o desafio é compreender essa realidade e atuar nela. Divanilton faz parte de uma nova geração de dirigentes do PCdoB. O PCdoB, em plano nacional, teve, desde quando surgiu, em 1922, há 97 anos atrás, quase 98, né, que vai fazer em março, né, ele teve uma geração de dirigentes, uma direção. Ele teve uma outra no tempo de João Amazonas, já na década de 30, 40. Teve uma outra com Renato Rabelo, após os anos 80. E agora com Luciana Santos, uma quarta geração, da qual o Divanilton participa desde 2005 do nosso Comitê Central. Antes mesmo de Antenor fazer parte do Comitê Central, o Divanilton já fazia parte. Pela liderança sindical na Petrobras, por ser da vice-presidente, sendo sido presidente nacional da CTB, tratando da questão internacional, inclusive representando o nosso país na Grécia, quase que teve que morar em Atenas por um tempo e presenciou a luta dos gregos na questão da exclusão social nos países periféricos da Europa. Então, essa nova geração de PCdoB é que está colocada a essa grande tarefa de transformar essa análise dessa realidade em algo concreto, em força material, para a gente conseguir realmente galgar novos patamares na Câmara de São Gonçalo, na Câmara de outros municípios vizinhos, né, por esse país afora e por esse estado afora. Né? Comandante, prazer revê-lo, irmão. Bom, então, dito isso, pessoal, eu quero chamar a atenção para esse desafio aqui em São Gonçalo. O nosso projeto de 2020, ele já começou. A gente se organiza nos anos ímpares. 2019 é um ano que a gente faz um balanço da direção que se elegeu em 2017, preparando, né, o processo eleitoral de 2018, e agora a gente já vai preparar o processo de 2020. E essa jornada que nós estamos fazendo, eu estive em João Câmara, em São Miguel de Gostoso, vou a Pedra Grande, vou a Bento Fernandes, estou aqui em São Gonçalo, também fazendo parte da direção estadual do partido. Eu presido o partido em Natal atualmente, o PCdoB, mas faço parte da direção estadual, juntamente com o Divanilton, Antenor e outros camaradas, né? E a gente está fazendo exatamente esse trabalho em Caicó, em Currais Novos, em Santa Cruz, em Apodi, enfim, em Mossoró, em todas as cidades do nosso estado, sobretudo em cidades do porte de São Gonçalo do Amarante, que, pela sua importância que tem no contexto regional, metropolitano e no contexto estadual. Né? Então, portanto, para nós uma alegria, um privilégio estar aqui e também dizer que o desafio está lançado. Mas nós não estamos sozinhos. Nós podemos agregar milhares, centenas e milhares de pessoas no nosso projeto. Por isso que a gente está muito confiante, né, no processo vitorioso que se constrói a partir, né, dessas conferências municipais, cujo prazo se expira no início de novembro, que aí vai ser a estadual,
8 e 9 de novembro, na sexta-feira à noite a abertura e no sábado durante o dia a conferência. Nós aqui vamos escolher delegação para fazer parte, né, para a representação Gonçalo do Amarante. Então, por isso que a gente chama a atenção de maneira muito alegre, né, com muita alegria, por saber que nós temos, quem está com a verdade está com o futuro. Nós não temos medo. Nada de bom ou de ruim é eterno. Então, Collor de Mello pensava que vender do Brasil ia se manter, se perpetuar no poder. Deu no que deu. Então, essa situação que nós estamos vivenciando hoje também é uma situação transitória e cabe a nós a capacidade de o povo brasileiro sair perdendo menos do que já perdeu nessa briga. Por isso que a gente está assim, parabenizando vocês pela presença, agradecendo de coração e dizer da nossa satisfação em retornar a essa casa mais uma vez. E o debate metropolitano já se iniciou, a governadora já marcou para o dia 17, e você, inclusive, é o vereador em todo o contexto da região metropolitana, que representa o Parlamento Comum, está convocado para quinta-feira, dia 17, às 10 horas da manhã, na governadoria, tomar posse, e juntamente com os 15 prefeitos, o deputado estadual e o secretário da CEPLAN, levar adiante essa pauta metropolitana que está aí na ordem do dia. Pessoal, um grande abraço, né? Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Com George Câmara é sempre uma aula, né? É sempre um aprendizado. Eu costumo dizer que de George a gente rouba as coisas dele sem deixar ele mais pobre. A gente enriquece com as colocações sem deixar ele mais pobre, porque a capacidade cognitiva dele é incontestável. Eu queria agradecer a presença do ex-vereador, nosso amigo Ivanildo Fernandes. Eu soube que você estava do outro lado, por isso só chegou agora aqui. E, pessoal, nós vamos antes deliberar numa reunião na próxima semana, não é? E apresentar os nomes de delegados e também só mudança na questão de localização no comitê municipal. Eu acredito que nós chegamos aqui. Ainda tem mais alguma coisa, presidente, para colocar? Eu acho que nós chegamos ao nosso objetivo, né, na noite de hoje. Está aí o registro da nossa conferência e renovando aqui a satisfação por receber cada um de vocês, Rafael Melo, pastor Edmilson, e queria fazer aqui uma correção, né, porque na realidade houve a eleição do PT e o companheiro Moacir ainda é o presidente até o final do ano. Fazendo a correção aqui, agradecer ao meu amigo Nicolas, que acompanhou aí o pastor Edmilson, né? E a todos vocês, e dando por encerrado essa conferência, muito satisfeito com o que acabamos de ouvir na noite de hoje.